16º dia, servir ao Senhor em meio à luta. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje chegamos ao 16º dia da campanha 21 dias, eu e a minha família. Servimos ao Senhor Jesus. O tema de hoje é servir ao Senhor em meio à luta. Servir a Deus quando tudo vai bem é fácil, mas a prova da verdadeira fé é permanecer firme no Senhor quando surgem as dificuldades. A Bíblia nos ensina em Salmos 34, 10 a 9, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Servir ao Senhor em meio à luta significa permanecer fiel na oração, no louvor, na obediência e na fé, mesmo quando os ventos sopram contra nós, seja na doença, nas crises financeiras, nas lutas do casamento, nos vícios que assolam filhos ou pais, na dor das perdas ou até na mudança de cidade e de vida. O chamado é o mesmo: continuar servindo ao Senhor, porque quem permanece firme mesmo nas batalhas colhe vitória em Cristo. Por isso eu te convido, declare nos comentários: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Escreva também de qual cidade você participa, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas e não se esqueça de hypar os vídeos, porque isso fortalece o canal e espalha a palavra a milhares de famílias. Servir ao Senhor em meio às lutas é uma decisão de fé e não de circunstâncias. Quando a vida parece desabar, quando as forças humanas se esgotam e as esperanças parecem se perder, é exatamente aí que o crente mostra em quem confia. Salmos 34, 19 nos lembra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor nunca prometeu ausência de lutas, mas garantiu sua presença em todas elas. A família que decide servir ao Senhor em meio às crises está dizendo ao mundo: a nossa esperança não está nas coisas, mas em Deus. As lágrimas podem cair, mas não apagam a fé. As dores podem vir, mas não vencem a confiança no Senhor. Servir a Deus em meio à luta é plantar fidelidade em solo árido, esperando que no tempo certo Ele fará brotar a vitória. Quando surgem as doenças, muitas famílias se enfraquecem, mas as que permanecem em Cristo encontram força sobrenatural. A enfermidade tenta roubar a esperança, mas a fé renova cada manhã. Isaías 53, 5 declara: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mesmo diante da dor física, a família que serve ao Senhor não perde a convicção de que Ele é o médico dos médicos. Orar em meio à enfermidade é proclamar que o corpo pode até se desgastar, mas a alma está firme no Senhor. Cada oração feita no leito de hospital é uma semente plantada em fé, e cada lágrima regada em confiança é registro de esperança no céu. A luta não cala a voz de quem serve, antes fortalece o testemunho de fé. Crises financeiras também são grandes provas para uma família. Quando falta o pão, quando a despensa está vazia, quando as dívidas apertam, o desespero pode tentar dominar, mas servir ao Senhor nessas horas é confiar no Deus da provisão. Filipenses 4, 19 afirma: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A família que serve ao Senhor em meio às dificuldades financeiras não olha para o saldo do banco, mas para a fidelidade de Deus. É nesse momento que aprendemos a depender mais do Senhor e menos das nossas forças. A generosidade em tempos de escassez é prova de confiança. O Senhor multiplica as sementes plantadas e nunca deixa faltar aquilo que é essencial. Servir a Deus em meio às lutas financeiras é dizer: tudo pode faltar, menos a presença do Senhor em nosso lar.
As crises no casamento são uma das lutas mais dolorosas em família. Desentendimentos, ofensas, falta de diálogo e até a possibilidade da separação podem surgir como tempestades. Mas servir ao Senhor em meio a essas crises é buscar reconciliação em Cristo. Mateus 19, 6 ensina: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando o casal decide servir ao Senhor, mesmo diante das mágoas, eles abrem espaço para o Espírito Santo curar as feridas. O perdão se torna ponte de restauração. A oração se torna alicerce de reconciliação. E a palavra de Deus se torna o manual da união. Famílias que permanecem firmes diante do Senhor aprendem que as lutas podem ser vencidas não pela força do homem, mas pela graça que vem de Deus. Outra luta que muitas famílias enfrentam são os vícios, sejam eles dos filhos, do pai ou até da mãe. O vício destrói, corrói relacionamentos e rouba a paz do lar. Mas a família que serve ao Senhor não se entrega ao desespero. João 8, 36 declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Servir a Deus em meio ao vício é crer que a libertação vem do Senhor. É orar todos os dias, mesmo sem ver resultado imediato, confiando que a palavra não volta vazia. É proclamar dentro de casa que Jesus tem poder para quebrar cadeias e desfazer prisões. Mesmo que a luta pareça interminável, a fé permanece firme. Quando a família continua servindo ao Senhor, mesmo diante dos vícios, ela está declarando que a escravidão não terá a última palavra, mas sim a libertação que vem de Cristo. As mudanças de vida também trazem lutas. Mudar de cidade, perder o emprego, trocar de igreja, enfrentar novas realidades, tudo isso gera medo e insegurança. Mas a família que serve ao Senhor entende que Ele é o guia em todo o caminho. Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e Ele deleita-se no seu caminho. Servir ao Senhor em meio às mudanças é confiar que cada passo está debaixo da direção divina. A casa pode mudar, a vizinhança pode mudar, a rotina pode mudar, mas o Deus que sustenta a família continua o mesmo. Em cada transição há uma promessa, em cada dificuldade há um aprendizado. A família que serve ao Senhor em meio às mudanças planta confiança e colhe experiências de fé que fortalecem ainda mais a sua caminhada espiritual. E até mesmo diante da morte, a maior luta de todas, a família que serve ao Senhor encontra consolo. A ausência de um familiar causa dor e vazio, mas a esperança em Cristo traz alívio. João 11, 25 e 26 declara: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Servir ao Senhor em meio ao luto é segurar firme na promessa da vida eterna. É chorar, mas não como quem não tem esperança. É confiar que a separação é temporária, porque em Cristo haverá reencontro. Quando a família permanece servindo ao Senhor, mesmo diante da morte, ela demonstra que a fé é mais forte que a dor. O luto pode entristecer, mas não apaga a certeza da glória eterna com Cristo. Vamos orar juntos por você e pela sua família. Escreva nos comentários: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Diga também de qual cidade participa. E se sentir de Deus, deixe seu pedido de oração, porque nossa equipe está intercedendo. Pai amado, hoje, no 16º dia desta campanha, reconhecemos que as lutas fazem parte da vida, mas também sabemos que a vitória vem do Senhor. Tua palavra em Salmos 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Declaramos que mesmo em meio às tribulações, a nossa fé não será abalada. Senhor, fortalece cada família que ora conosco, sustenta cada coração cansado e dá ânimo a quem sente vontade de desistir.
Senhor, entregamos diante de Ti todas as famílias que enfrentam doenças. Pedimos cura, restauração e força para suportar os tratamentos e desafios. Tua palavra em Isaías 53, 5 nos assegura: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cremos que o sangue de Cristo tem poder para curar e libertar. Onde houver dor, traz alívio. Onde houver desespero, traz esperança. Onde houver lágrimas, traz consolo. Senhor, renova a saúde física, emocional e espiritual e mostra a cada lar que mesmo em meio à enfermidade é possível servir ao Senhor com fé e esperança. Pai eterno, colocamos diante de Ti todas as famílias em crise financeira. Muitos não têm trabalho, outros perderam quase tudo e alguns não sabem como pagar as contas. Mas confiamos no que está escrito em Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Senhor, abre portas de emprego, cria oportunidades, envia provisão inesperada, ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando os recursos são poucos. Que cada família aqui aprenda a plantar no reino, a ser generosa e a depender do Senhor. Prova que Tu és fiel e que nunca abandonas os Teus filhos. Senhor, intercedemos agora pelos casamentos que estão passando por tempestades, desentendimentos, ofensas e mágoas, têm tentado dividir lares, mas a Tua palavra em Mateus 19, 6 nos lembra: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pai, restaura os lares em crise, sara as feridas emocionais, quebra o orgulho e derrama espírito de perdão. Dá ao casal a capacidade de recomeçar, de se amar novamente e de entender que o casamento é aliança diante de Deus. Senhor, visita cada família que ora agora, traz unidade, amor e comunhão em Cristo Jesus. Senhor poderoso, oramos pelos lares que sofrem com os vícios. Muitos filhos estão aprisionados, muitos pais e mães não conseguem se libertar. Mas nós confiamos no que Jesus disse em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, quebra toda a cadeia de vício, seja álcool, drogas, jogos ou qualquer outro que destrua famílias. Liberta, restaura e enche de esperança aqueles que já pensaram em desistir. Senhor, faz nascer dentro de casa uma atmosfera de libertação. Que a família continue servindo ao Senhor mesmo diante dessa luta, até que a vitória seja completa para a glória do Teu nome. Senhor, lembramos também das famílias que estão passando por mudanças difíceis, perda de emprego, mudança de cidade, troca de igreja ou recomeços inesperados. A Tua palavra em Salmos 37, 23 garante: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e Ele deleita-se no seu caminho. Dá direção em cada passo, segurança em cada decisão e paz em cada coração. Que essas mudanças não sejam motivo de afastamento, mas sim oportunidade de crescimento espiritual. Senhor, mostra que em todo lugar a Tua presença é suficiente. Sustenta cada família e guia-os com mãos firmes, porque só o Senhor conhece o caminho certo. E por fim, Senhor, oramos por aqueles que enfrentam a dor da morte. A ausência de alguém amado é uma das lutas mais pesadas, mas cremos no que está escrito em João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Consola cada coração enlutado, enxuga cada lágrima e renova a esperança da vida eterna.
Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes, servindo ao Senhor mesmo em meio ao luto, porque sabemos que teremos em Cristo reencontro. Agora, irmãos, escrevam nos comentários: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Digam sua cidade, deixem seus pedidos de oração e compartilhem este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Não se esqueçam, assistam, compartilhem e hypar os vídeos, porque isso ajuda o canal a alcançar milhares de famílias.